Para você ver, né? Passou, mas a pessoa viu a gravação em casa. Essa parte ela perdeu. Que é para você aqui. Hebreus 11, 20. Parei no 20, deixa eu só achar aqui. 28, amém? Então falando assim, a última coisa é orar. É a última coisa que se faz. E às vezes nem precisa. Hebreus 11, versículo 28, amém? Hebreus 11, 28 fala assim, ó. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue. E aí falou por quê? Para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocassem. Amém? Então aqui está falando do Moisés, obviamente, né? Está continuando. E essa mensagem aqui, irmãos, depois em casa, né? Aí você pode pegar todo o Êxodo 12, que lá foi a instituição da primeira Páscoa. E o resumo de tudo aquilo foi o quê? Foi a fé. Né? E então a fé fez com que eles celebrassem a Páscoa e a aspersão do sangue. E que nós já também aprendemos, irmãos, que a palavra Páscoa significa, vem de passagem, né? Vem de passar. Então o espírito da morte ele passou aquela noite no Egito e aonde tinha a marca nas vergas da porta, né? A morte passou. Amém? Mas aonde não tinha a verga, estou só resumindo, né? A marca na verga das portas, seja de israelita ou não, né? Mas a maioria era egípcio, aquele demônio da morte entrou, e ali tanto os animais, né, os que eram os primogênitos, como os homens também, eles morreram, né? Mas a palavra fala que o que fez eles celebrarem a Páscoa? Foi a fé. Ali não deu lugar, né? Aquela marca ali não permitiu, por isso eu falei, não tem como manifestar e ser salvo. Como é que o demônio e Jesus habitam na mesma casa? Não existe. Se o demônio está habitando, Jesus não está ali, né? Então não tinha como a morte entrar aonde tinha a marca. Não tinha como, né, aquele demônio entrar. Só que se vocês vão ver em casa depois, irmãos, de Êxodo 12, né? É muita coisa, não dá para nós ver. O que nós temos que ver lá? Que tudo era uma questão de fé, com certeza, mas também o que? Era uma questão de obediência. Por quê? Não era para te pegar o animal que tu quisesse. Tinha que ser um animal que Deus mandou, que era ou um cabrito ou um cordeiro, né? De até 1 ano de idade. Amém? Mas não concordo, vou pegar o mais velho. Está desobedecendo, né? Não é, e também não era só, irmãos, a carne, tinha até várias verduras, assim, principalmente ervas amargas, né? Aí você já tem um iaiaiai que não gosta de verdura, o problema é teu, então fica lá fora. Tinha que ser erva amarga, né? Você tinha que comer, tipo como fosse uma rúcula, uma radite, né? Sentindo aquele amargor. Não gosto, então vai lá para fora dos frutos do pé. Tinha que comer para lembrar da amargura do Egito, né? A roupa, se vocês vão ver, não tinha que estar o quê? Prontinho para a viagem, né? Ah, não, mas vou ficar de pijamão aqui, não. Né? A roupa do corpo tinha que estar prontinho para a viagem. Amém? O pão também era sem fermento, né? Não deu tempo de fazer a levedura. Então tinha muitos, irmãos, de orientações que Deus deu. Na verdade, a forma, depois vocês vão ver, né? A forma de fazer não era do teu jeito. Até a forma de cozinhar ali o cordeiro era do jeito de Deus. Amém? Até na hora de cozinhar não podia quebrar nenhum osso. Pastor, mas se a forma é pequena, arruma o forninho maior. Não podia quebrar nenhum osso do bichinho. Tinha que comer ele, claro, você ia limpar ele, né? Mas tinha que comer ele o quê? Abertinho, né? Ali. Não, mas não pode. Não podia nem deixar sobrar. Ah, mas a família é muito pequena para uma ovelha, né? Era para te chamar um vizinho, chamar um parente, né? Fazer mais ou menos a conta quanto que
comiam para, então talvez na mesma casa, né, fazer ali o suficiente. Então quer dizer, irmãos, tinha toda uma série de regras, né, que ali a palavra fala que resume foi o que? Através da fé. Ah, não, mas eu vou sair lá fora. Pode sair. Se tu fosse um primogênito, tu ia morrer. Porque qual é o lugar que você tinha que estar? Do lado de dentro. Amém? Então a gente começa a ler assim, a gente começa assim, a ver como o cuidado de Deus, a gente começa a ver assim, quanto é o detalhe, né? A gente começa a ver o quanto a obediência também das pessoas, como eu falei, até na forma de cozinhar, né? Até no tipo de salada que tinha que ser aquele tipo ali, né? Até na forma do vinho que tinha que ser sem fermentação, o pão também. Então era tudo cheio de regras, né? Os que não tem mais que fazer esses montes de regras, mas não foi só isso, porque ele fala, pela fé ele celebrou a Páscoa. Então celebrar é comemorar, é participar, né? A Páscoa, a passagem e a aspersão do sangue. Também era para pegar, né, aquele sangue e fazer aquela marca nas portas, e tinha que ficar do lado de dentro, na verdade, mas enquanto lá fora estava passando a morte, estava passando o destruidor, o povo estava dentro comendo o cordeiro, né? O povo estava dentro participando que seria a primeira Páscoa de todas, né? Seria então a primeira Páscoa de todas. Enquanto lá fora que eu digo, né? Onde não era o povo de Deus, estava ocorrendo choro, né? Lá dentro estava ocorrendo festa. Enquanto lá fora estava acontecendo perda, luto, né? Que estavam morrendo os primogênitos, lá dentro, né? Tinha o quê? Tinha livramento, né? Enquanto lá fora, onde não tinha a marca, o demônio entrava à vontade, na casa do povo de Deus não podia entrar. Amém? Então, como eu vou falar, não tem como o demônio e o diabo coexistir. Se um está, o outro não está. Simples assim. Né? Mas o que tinha que ter para que ele não tivesse? Tinha que ter algo o quê? Proibindo. Amém? No caso ali era a marca do sangue. Amém? Mas não era só a marca do sangue na porta. Também você tinha que estar o quê? Do lado de dentro da casa. Amém? Então olha que forte isso, né? Depois vocês olham com calma, claro, é muito longo o capítulo, não dá para mim ler, né? Mas estou resumindo com as minhas palavras para você ver assim, como é o cuidado, né? Como a obediência. Aí a morte passava, aqui eu não posso entrar. Ela pulava para outra casa. Se lá não tivesse a marca, ela entrava, né? Como eu falei, enquanto lá no povo de Deus tinha festa, tinha alegria, não é verdade? Lá fora, na casa dos outros, tinha o quê? Tristeza e luto. Tanto que depois você vê, se eu não me engano, no Salmo 107 fala, né, que entre eles não havia um enfermo sequer. Por quê? Naquela noite tínhamos até cura divina e saúde para todos. Ok? Aquele cordeiro, né? Aquela Páscoa deu. Amém? Por isso que uma das bênçãos da Santa Ceia hoje, que vem da Páscoa, né? É a saúde. É o meu corpo que foi partido por vós. É o corpo onde Jesus levou aqui as nossas dores e enfermidades. Não é só as dores, levou também as enfermidades. Não levou, né? Que nem toda doença dói, né? Mas ele levou as dores e as enfermidades. Então, isso não deu espaço, isso não deu para que ele pudesse então entrar lá dentro a morte, né? E a palavra fala o quê? Né? Pela fé. O que gerou isso, pastor? A fé. Então, tudo que foi feito, né, desde o sangue, desde a forma de preparar, desde a forma, então, a obediência. Amém? Eles não precisavam, como eu falei, nem orar para a morte não entrar. Era só obedecer. Eles não precisavam nem pedir para Deus para que a morte passasse. Era só obedecer. Você viu como eu falei que às vezes não é necessário nem orar, é só obedecer? Amém? Deus não deixa a morte passar aqui, mas eu falei que ela não passaria. Você está obedecendo? Está aí a marca? Para que orar? Então nem orar não precisava. Ah, não, mas eu nem precisava.
Mas digamos que a pessoa, não, eu não concordo, eu vou sair lá para fora. Se fosse primogênito, ia morrer. Né? Deixasse lá o bezerrinho passar, né? Fosse a vaquinha, o bezerrinho que fosse, primogênito também morria. Digamos que tinha os cavalinhos deles lá, também morreriam. Então, até os animais foram poupados. Amém? Por isso que a palavra fala em Provérbios, né? Que o justo vela até pela vida dos seus animais. Amém? Então também oro, pastor, tem um animalzinho lá, vou orar pela cura deles também, em nome de Jesus, né? Então, olha, irmãos, que bênção. Mas é verdade, pastor. Então, depois você medita um pouquinho mais. E aí nós vamos agora para... Alguns conhecem a palavra, outros vão conhecer agora. Efésios. Pastor, então você está falando que às vezes que não tem que orar? Eu estou falando que às vezes não precisa orar, é só obedecer. Que a própria obediência já te traz o quê? A bênção. Que a própria obediência já te traz o quê? O livramento. Amém? Amém? Efésios 4. Aqui qual é o contexto, irmãos? Paulo está ensinando o povo sobre a nova criatura que eles são. Amém? E ali ele vai falando que várias coisas, né? Eu preguei todo o capítulo. Eu preguei toda a carta, na verdade, aqui na igreja, né? Então eu não vou pregar de novo tudo, porque eu já preguei. Mas aí só isso aqui, ó, que vai falar assim no Efésios 4, 27, fala assim, ó, no meio desse sanduíche aqui, né? Onde fala assim, ó, 4, 27, não deis lugar ao diabo. E lugar aqui, irmãos, não é lugar espiritual, é lugar físico. A palavra no original aqui é uma palavra físico. Então, quer dizer, não dê espaço ao diabo. Mas sentido espiritual, pastor, também. Mas se fosse só sentido espiritual aqui, a Bíblia não usaria uma palavra que é para um espaço físico. Essa palavra é para um espaço físico. Amém? Então quer dizer que o diabo também pode entrar e ocupar espaços físicos. Olha que coisa forte, né? E a palavra fala o quê? Cabe a vocês não dar lugar para ele. Amém? Por isso que depois vocês vão ler antes, que vai falar sobre ira, brabeza, pecado. Depois, que vai falar sobre honestidade, trabalho, né? Coisas honestas, palavras, né? Então quer dizer que a pessoa pode dar lugar físico mesmo, lugar físico, claro que o diabo é um espírito, mas ele fala de lugar físico, a palavra é lugar físico, não é espiritual, né? Pelas palavras. Então eu falei, eu vou me arrebentar de jejuar e falo palavrão, adianta uma coisa, irmãos? Se tivesse adiantando o jejum, não falava palavrão, e o palavrão atrai demônio. Quem aqui já foi da... Deixa eu ver que tá gravando, né? Quem aqui já foi da feitiçaria sabe, irmão, que lá cada um tem o seu ponto. Não é verdade? Cada um tem o seu ponto, cada um tem o seu toque, cada um tem a sua canção, e de acordo com cada um que é chamado, às vezes tem até a ordem para vir, né? Ele se apresenta. Então a palavra atrai demônios. Claro, palavras erradas, né? Para aquele ambiente, para aquele lugar. E a palavra falou o quê? Vocês não devem dar lugar. Então quer dizer, se não deve dar lugar, é porque ele ocupa, né? Mas se não deve dar lugar, é porque nós temos aqui, irmãos, a condição de não permitir. Amém? Por isso que eu falei, lá na minha casa, eu vou ver televisão, mas eu vou ver qualquer coisa, conforme o assunto, eu posso estar dando entrada para o diabo. No meu celular, no meu computador, sei lá o que for, né? Se o demônio está entrando, é que tem lugar. Se o demônio está entrando, é porque tem brecha. Se o demônio está entrando, é que aquilo que dá permissão está acontecendo. Porque não tem como ele entrar, né, arrombando, não tem como ele entrar, né, como eu já pregava semana passada, lembra isso? Dos pensamentos, né? Se quando não era de Deus, eu me fechava para Deus e Deus não entrava, agora que eu sou de Deus, o diabo não pode entrar também. Não é verdade? Não pode. Então se está entrando, pastor, tem brecha. Se está entrando, pastor, tem coisa que está dando lugar.
E aí, como eu vou falar, não é só orar para ele sair. Tem que tirar o que dá lugar para ele entrar. Não é verdade? Ah, pastor, é que quando eu era do mundo lá eu bebia, agora eu parei, mas lá está as bebidas. Então você orar para o diabo ir embora. O diabo não vai embora com oração, o diabo vai embora com obediência. Tem que chegar lá, o quê? Não dá para ninguém, né? Joga no... O problema é que vai contaminar, né? Mas joga em algum lugar lá, no ralo, alguma coisa assim, porque aquilo não vem de Deus. Não, mas eu vou dar de presente, pastor. Aí, volto a falar, o diabo não sai com oração, o diabo sai com obediência. Ah, mas eu quando era do mundo tinha umas revistas lá, tinha um jogo, tinha uns filmes, tinha não sei o que lá, não tinha o que lá. Tá, agora tu é de Jesus. Se desfaz. O diabo não sai com oração, o diabo sai com obediência. Porque ele está lá, é porque tem lugar. Ele está lá, é porque tem porta aberta. Amém? E aí a pessoa começa a limpar a vida dela. A pessoa começa limpar aquelas coisas ali. E a palavra fala o quê? Não deis lugar ao diabo. Então, primeiro, ele pode ocupar lugar. E essa palavra aqui é lugar físico. Né? E segundo, eu posso então, pela obediência, claro, fechar aquele lugar ali. Amém? Ah, pastor, mas lá na minha família tem outras pessoas que não são de Jesus. Pois é, elas estão dando lugar ao diabo lá. Mas aí cabe a você o quê? Orar, como nós temos orado aqui, amém? E abençoar a vida delas, né? Com certeza, aí sim, porque daí não é você, né? Pastor, tá a cachaça lá, mas a cachaça não é tua. Né? Entendeu? Quando eu posso abençoar, eu abençoo, porque a minha parte não tem nada aqui, né? Mas a pessoa tem ainda. Então repreende-se mal em nome de Jesus. E aí muita coisa Deus guarda pela nossa oração, mas como eu falei, né? Mas é a pessoa que vai ter que depois entender. Ah, pastor, mas lá tem familiares meus que têm imagem ainda. Pois é, aquilo não agrada a Deus, aquilo está dando lugar ao diabo. Mas não sou eu, né? Que eu vou chegar lá e vou quebrar. Não, a pessoa que vai se converter e vai tirar, amém? A nossa parte então é orar, aí sim, né? Orar, repreender, e muita coisa não vai acontecer porque eu estou orando, porque aquela pessoa ainda não tem consciência, na verdade? Mas depois que ela tiver, pastor, e ela deixar, continua dando lugar, é verdade? Mas aí, por isso que tem que mudar a mente, mudar o entendimento, em nome de Jesus. Por isso que eu não vou ver qualquer filme, não vou assistir qualquer coisa. Ah, é só um filme. Não é nada. Né? Aquilo pode trazer ideias, pensamentos. Não deis lugar ao diabo. Amém? Pode também, muitas vezes, se eu falava com uma pessoa, a pessoa até tomou umas multas, eu falei assim, eu não sinto pena. Irmãos, quantas vezes você já me ouviu aqui em cima desse altar falando sobre cuidar na direção? Já não viu? A não ser quem está chegando agora, né? Aí a pessoa tomou umas multas, aí vem pedir oração. Eu vou dizer, vai tomar vergonha na cara. Não é oração que a pessoa precisa. Ela precisa parar de dar lugar ao, porque é a pessoa que está lá, não é verdade? Não, mas é que está 100, mas eu vou andar 120, 130. Está dando lugar ao diabo. Ah, mas Deus está guardando. Que bom, porque no momento que não guardar mais, às vezes é uma vez só. Às vezes é uma vez só. É uma curva, é um pneu, é um buraco, há algo que se atravessa na frente. É uma vez só. Ou falece, ou mata outros, ou muitas vezes sofre um grave acidente. Se é 100 por hora, vamos respeitar. Amém? Ah, pastor, mas o meu carro é envenenado. Compra um 147 então. Compra uma fumbica velha que você tem que voltar e depois volta pegando as peças de volta, né? Igual Lego, né? Aí não pisa, então. Né? Se a culpa é do carro, compra um carro fraco. Se a culpa é do carro. Ah, mas eu não sei me controlar. Compra um carro fraco. Pronto, resolvido. Amém? Pronto. Né? Tem que respeitar as finalizações. Eu não tenho pena. Ah, o fulano tomou uma multa lá. Ah, pastor, ore por mim. O devorador está me pegando. Ah, tá. Agora o diabo está andando com os antes de trânsito.
Agora o diabo está preocupado se usa capacete de segurança. Por ele mandava tirar tudo, porque ele quer que se mate tudo, a 500 por hora. Amém? Por ele quer que se mate tudo. Bota 600 km no limite de velocidade mínima, na verdade. Não foi o diabo. O Romanos 13 fala que ali é uma autoridade, o quê? Ela foi constituída para fazer o bem. Tu quer ter louvor dela? Faz o bem. Mas se fizer o mal, tu teme. Amém? Na verdade? Então não foi o diabo que botou aquele pardal lá. O diabo está preocupado com a tua segurança. Ele quer que bote 700, 500 por hora, que se arrebente numa estrada, não é verdade? Mas, então, tem que parar de dar lugar ao diabo. Deus está guardando, mas às vezes é um erro só. É uma deslize. E Deus o livre, né? A pessoa morre, mata outras, ou às vezes fica aleijado o resto da vida. Então, eu não tenho pena não. Ah, pastor, porque tomei umas multas feias. Eu vou orar para quê? Eu vou orar para tomar vergonha na cara. Para de dar lugar ao diabo. Para de dar lugar ao diabo. Para. Consciência. Volta a falar. Se a desculpa é que o carro é muito forte, compra um carro fraco. Que tu pisa e ele não vai. Né? Na 16, deixa que eu vou correndo que chego mais ligeiro. Mas pelo menos não morre. Não é verdade? E pior é se leva a família junto. Vocês que são casados, se a mulher falar assim, amor, vai mais devagar, obedece ela. Ou às vezes é o homem também, né? Acho que, né? Ou se o homem fala assim, amor, mais devagar. Se a tua mulher te falar isso, ouve ela. Que é o Espírito Santo dizendo. Ah, danada. Porque o dia que der, não tem mais volta. Se a tua mulher te falar, amor, mais devagar, escuta ela. É o Espírito de Deus falando o quê? Toma cuidado. Amém? Então o quê? Amém, irmãos? Eu também estou pregando aqui não só para quem está aqui, né? Mas também estou pregando para quem está me vendo em casa. Amém, irmãos? Tem que vigiar, irmãos. Não precisa vigiar. Tem que vigiar. Podia que dar vários outros... como eu posso falar? Várias outras coisas muitas vezes. Amém, irmãos? Tua mulher te falou, cuidado, tá com ciúme agora? Se ela te falou isso, abre o olho. Ela tá vendo coisa que tu não tá vendo. E se às vezes o teu marido falar, não tô gostando, agora tá com ciúme. Se ele te falar isso, abre o olho. É Deus avisando. Porque muita gente, irmãos, né? Salomão foi o homem mais sábio do mundo. Caiu no adultério. Davi foi chamado, depois que se arrependeu, claro, o homem segundo o coração de Deus. O homem fazia música e fazia instrumentos musicais. Caiu no adultério. Amém? Quantas pessoas, irmãos, que erraram, não é verdade? Sansão era o homem mais forte. Que academia o quê? O cara era forte com a força de Deus. Caiu na fraqueza da carne. Aí tu não é nem rico, nem sábio e nem forte igual. Tu não é nem rico igual Davi, nem sábio igual Salomão e nem forte como Sansão. E tu consegue. Não consegue. A mulher te falou, não estou gostando. Abre o olho. É Deus falando. Amém? Amém? E pode ser também os filhos, na verdade. Mãe e pai falou, não estou gostando. Abre o olho. Mas nada a ver. Tá pegando no meu pé. É porque às vezes o pé é a última coisa que tem que cair no buraco. O resto já caiu tudo. Deixa que pegue no pé. Filho tem que ouvir pai e mãe. Não estou gostando. Da onde? Nada a ver. Amém? Mas todo mundo vai no aniversário. Nada a ver. Para de pegar o meu pé. Vou falar, você está pegando no pé porque às vezes é a última parte que impede de cair no buraco. Não dá lugar ao diabo. Vamos lá? Ei, pastor, que palavra bonita. Muito linda essa palavra, não? Vamos lá para outra confirmação. Tiago capítulo 4. Então, viu, irmãos, né? Se a tua mulher falar, vai devagar, tá? Lembra de mim, que eu estou falando isso pelo Espírito de Deus. E às vezes a mulher também, na verdade, porque às vezes tem mulher que pisa, né? O esposo fala, cuidado, amor. Escuta ela, amém? Amém?
Eu falei Tiago, né, amor? Isso aí é Tiago. Vai para frente. Não, verdade. Pardal do diabo. Sim, agora o diabo está preocupado com segurança de trânsito. Direção defensiva. Com o senhor Satanás. Pelo amor do Pai, né? Olha lá. Tiago 4. Todo mundo conhece a palavra, irmãos, mas geralmente o pessoal fala muito no final. Amém? O que eu estou falando aqui, irmãos, que não é só oração, é obediência. Tiago 4, versículo 7 fala assim, primeira parte. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí algumas Bíblias já tem o E, né, irmãos? Outras tem o ponto e vírgula, que fala o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Muitas vezes a pessoa fica na parte do resistir ao diabo. Ok? Mas não é a primeira parte. A primeira parte é o que, irmãos? É se sujeitar a Deus. Então, qual é a nossa maior motivação, propósito, pastor? É nos sujeitar a Deus. Amém? É obedecer. Por isso que falando, né? A obediência fecha portas para o mal, né? A obediência traz livramento. A obediência traz segurança. Nós nos sujeitarmos a Deus, nós obedecermos ao Senhor, andarmos debaixo da palavra, né? Sujeitarmos, pois, a Deus, e aí sim fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, para ele fugir, é porque ele tem que estar perto, mas perto não quer dizer dentro, né? Então, é a resistência que faz com que ele venha o quê? Com que ele venha fugir. E fugir o que não? Não é fugir no sentido de não. É fugir o quê? É sair de perto. É correr. Por que a pessoa foge, pastor? Porque ela quer se livrar de algo que oferece perigo para ela. Ela quer se livrar de algo que oferece risco para ela. Amém? Então o diabo fala assim, eu vou sair daqui porque ele me oferece risco. Eu vou fugir daqui porque eu não consigo ficar perto. Eu vou sair daqui de perto porque eu não tenho lugar aqui. Mas qual é, o nosso foco? Não é resistir ao diabo. É nos sujeitar o que? A Deus. Lembra que eu falava? O povo não tinha que orar lá na hora que estava passando a morte. Era só obedecer. Comam aí, fiquem felizes. Já fica com a roupinha pronta, é para comer salada amarga. Né? Não quebra o osso do cordeiro, tal, faz festa. Né? Mas vai que lá fora começa os gritos, não é verdade? Não é para abrir a porta. Lado de dentro, amém? Então não precisava nem orar. Senhor, livra-nos nessa noite. Não precisava orar. Com a obediência já estava a benção. Deus, que a morte não entre aqui. Não precisava pedir isso. Era só obedecer. Senhor, né? Está amarrado o espírito da morte. Não precisava amarrar, já estava amarrado. A Páscoa estava sendo o quê? A passagem, porque naquela casa tinha o quê? O sangue do cordeiro. Então tem muita coisa, como eu falei, que é na segurança, é na obediência, né? E quando houver, pastor, ali fala, né? Sujeitai-vos por Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Eu falei, se eu passo ali, tem uma macumba na esquina, o capeta ele atravessa a rua, eu não. Cheguei num ambiente pesado. A pessoa que não tem Deus tem que sentir paz. Não é eu que senti dor de cabeça. Eu entrei lá e me deu dor de cabeça. Por quê? A pessoa que tinha que ficar sem dor de cabeça. Porque tu está levando o quê? A paz. Aquela pessoa chega perto e me dá um peso. Deveria ser o contrário. Ela deveria ficar sem o peso ao chegar perto de você. Porque a luz resplandece nas trevas, a palavra fala, né? As trevas não compreendem, ou seja, né? A luz que está em nós, amém? Então, olhamos como é importante a obediência, amém? Olha como é importante, né? Outra coisa que eu falava também há um tempo atrás aí, sobre cuidarmos com golpe, com promessas de lucro fácil, amém? Pastor, caí num golpe, eu não tenho pena. Já não preguei que não era para dar ouvido a isso? Aí eu vou orar agora?
Não, a primeira oração, nós vamos ver aqui agora o quê? A primeira oração é pedir perdão para Deus, amém? A segunda coisa o quê? Agora é obedecer. Tem que cuidar, você, mais hoje em dia, né? Promessa de lucro fácil, promessa de coisa, deposita tanto, ganha não sei quanto depois de um dia. Toma cuidado, irmãos, toma cuidado. Lembra? Todo dia um malandro e um otário saem de casa. Quando eles se encontram, sai negócio. Amém? Ah, tá amarrado, devorador, levou embora o que era meu. Por que ele levou embora? Porque você pensou. Tu coloca tanto e vai sacar tanto. Tu paga tanto e ganha quanto. Então não foi o diabo em si, claro que aquela ali foi o diabo, né? Mas o que, irmãos? Foi a vontade de ficar rico, ficar rico o quê? Rápido. Né? Então, se você soubéssemos qual é a forma da riqueza, você ia ser contando para todo mundo? Ou você ia ficar rico? Pastor, eu ia ficar rico quietinho. Porque se eu conto para todo mundo, tem algo chamado oferta e procura, amém? Então se algo todo mundo tem. Então se todo mundo tem, não valoriza mais. Não tem. Então não tem mais nem rico. E nem, então, conversa fiada, mas, né? Mas tem gente que às vezes cai nisso aí. Como eu falava, pastor, orar, mas tem que ouvir. A tua mulher falou, sai desse WhatsApp aí. Obedece. Ai, nada a ver. Já começou com nada a ver. Falei, tu não é rico igual Davi, não é forte igual Sansão, não é sábio igual Salomão. E tu não cai, vai cair. Eu digo para o homem, mas também é para a mulher, não é verdade? Porque a mulher também cai, não é verdade? Não é só, eu digo assim em sentido geral, não é verdade? Tem que vigiar, mas tem que vigiar. Começa uma conversa que já não é mais do âmbito do trabalho, não é bom. Começa algo que já não é, né, com relação ali, não é bônus. Tem que vigiar, amém? Você e a esposa está junto ali conversando, amém, não é verdade? Conversando tal, mas tem que vigiar. Depois ora, melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta. E a obediência, ela fecha portas, como nós já aprendemos aqui. Vamos terminar? Está passando rápido o nosso horário. João capítulo 8, vamos lá? João capítulo 8, amém, irmãos? Só vai dar os irmãos aqui o desconto de bom cidadão. Irmãos, eu fiquei 10 anos sem tomar nenhuma multa. Porque o senhor tomou, pastor? Tomei aqui, eu estava indo visitar uma irmã lá no Hospital do Coração. E ali na Baltazar, onde é 40 por hora, né? De um final de semana é 60. Eu peguei e estava conversando com a minha esposa, eu passei a 47. Aí faz aquele descontinho, né? Aí quando vi, chegou lá a cartinha. Até 20%, não lembro até quando que eu paguei, né? Aí fizeram desconto, mas eu paguei. Falei, que coisa. Tava 10 anos sem pagar. Isso era nenezinha, nem antes, né? Falei, Jesus. Aí paguei, que eu posso dar, ainda paguei à vista para ganhar desconto, né? Não lembro agora quanto é que foi o valor. Falei, podia dar oferta para Jesus, aí todo mundo, né? Que coisa, mas já passou, já faz mais de um ano isso, então já expirou, né, moço? Mas que coisa séria, né? Como é bom a gente chegar lá, desconto de bom motorista. Imagina só, há anos acumulando, né? Ganhar uma baita bolada de desconto, ainda mais a nota fiscal gaúcha. Ó, passando propaganda aí. Ganha 5% de desconto, né? Todo ano é um baita de desconto, né? Daquele eu fiquei triste. Eu não lembro quanto é que era o valor, mas... né, eu tive que pagar. Que coisa séria, né? Que coisa séria. De boca aberta, né? Tava ali, já era. Passei a 47, mas era 40. Que coisa, né? Ai. Achou aí, João 8? Aqui nós vamos pegarmos o trem andando com uma mulher que ela foi pegar em adultério e já começou o erro, porque tinha que levar o marido também. Tinha que levar o amante também, né? Levaram só ela. Jesus, na lei está escrito que tem que matar, apedrejar, o que o senhor está dizendo? E Jesus ali, na terra, escrevendo. Pastor, o que é que Jesus escrevia? Primeiro que a Bíblia não fala, amém?
E aí a gente pode supor várias coisas, né? Se era o pecado de cada um, se era o nome de cada um, estava desenhando Bob Goods ali, sei lá o que, né? Sei lá o que era. Eu sei que alguma coisa ele escrevia. E insistiram, aí Jesus levanta e fala: ei pessoal, quem de vocês que não tem pecado? Mas já estava no próprio pecado, tinha que levar o homem também, levaram só a mulher, amém? Então ele já estava no próprio pecado. Além dos que já tinham cometido, né? E eles entenderam, amém? Porque eles sabiam que na lei dizia que eram os dois. Ele já estava errado. Aí começa a sair, né? Desde o mais jovem, né? Começa a largar as pedras. E olha o que Jesus vai falar aqui, irmãos. Olha, João 8, versículo 10. Vai falar assim, ó. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E aqui vem o que nos interessa. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Mas a obra não parou aqui, amém? Vai-te e não peques. O quê? Mas o único ali que podia nos condenar ela era Jesus. Ele falou: ó, eu não estou te condenando. Agora tu vai te levantar, tu vai viver a tua vida agora. Só que assim, ó, larga essa palavra, não. Acho que é a linguagem de hoje que fala, não leve mais uma vida de pecado, né? Mas eu gosto mais que daí a gente entende que dá para entender que larga o pecado, sai dessa vida, amém? Aqui ficou em aberto, não fala se ela obedeceu ou se ela desobedeceu, deixou em aberto, amém? Não sei se ela obedeceu ou não, porque deixou em aberto. Mas o que ficou, olhamos com claro, né? Ficou claro, é que ele estava perdoando, ó, agora em diante tu vai mudar de vida. Ou seja, agora tu tem que te arrepender e largar essa vida. Agora tu tem que te arrepender e parar com isso. Amém, irmãos? Te pergunto, Jesus orou por ela? Hã? Ela orou a Jesus? Não. Ele falou: eu te perdoei. Agora tu vai e não peca. Isso não é uma oração, isso é um mandamento. Não é o que eu tô falando? Que a obediência fecha a porta? Agora tu vai como uma nova criatura. Fechou a porta, a obediência fecha a porta. Amém? Um pouquinho para trás aí para nós já fazer oração. João 5. Mas só estou falando que não tem que orar, pastor, não estou falando que às vezes se faz muita oração quando se requer a obediência. E que a obediência não é substituída pela oração. O próprio Samuel falava: melhor é obedecer do que sacrificar. Amém? João 5. Então, a obediência, a oração não substitui a obediência. João 5. Aqui Jesus vai curar um homem que estava 38 anos, né? Ali paralítico, esperando aquele milagre e tal. Jesus vai, cura. Jesus não ora por ele. Jesus manda ele: agora fica de pé e vai. Amém? E aí ele começa tal, fica faceiro. Aí os fariseus já começam ali a ficar tudo bravo com ele, porque não podia fazer nenhum barulho no sábado e tal. E Jesus sai, e ele não fica sabendo, moço, quem foi que comeu. Só um estranho vem e fala assim: cara, fica de pé. Ó, fiquei. Amém? Que obediência, né? Não houve oração. E aí, olha só. E aí o versículo 13 vai falar assim, ó, João 5,13. E o que fora curado não sabia quem era. Mas só, o estranho manda: fica de pé. Fiquei, pronto. Porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver uma grande multidão. Tá, mas olha só para nós. 14. Depois, Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já
estás são. Amém? Não orou por ele. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Amém? Então ele ficou curado. Amém. Mas o que Jesus falou? Se tu voltar para a tua vida de pecado, uma coisa que pior vai acontecer, ou seja, né, o pecado vai abrir uma brecha para que o mal retorne, e retorne o que? Muito pior. Pastor, o que seria pior do que ficar 38 anos aleijado? Não sei, pergunta para Jesus, porque ele falou, se tu voltar para o pecado vai ficar pior do que estava antes. O que é isso, pastor? Mas está vendo, irmãos? Jesus não orou. Jesus não orou. Ele teve que obedecer. Então ele era um pecador, irmãos. E Jesus falou que o pecado abriria uma porta para que algo pior do que 38 anos aleijado. Porque assim, não, 38 anos fazia que ele estava ali, em volta, né? Talvez ele tivesse mais, até de 40, não sei. Mas, enfim, né? Que seria pior do que ficar a maior parte da vida aleijado. Na verdade, aleijado, sem amigo, né? Porque não tinha quem botasse ele no tanque, né? Quando no tanque de Betesda, assim, ó, algo pior vai acontecer. Então, larga a tua vida de pecado. Amém? Você vê que é igual a quase lá a mulher, né? Lá ele falou assim, ó, eu não te condeno também, agora tu te levanta e tu não faz mais. Amém? Agora ele falou assim, ó, agora tu está curado, agora não volta a pecar para não ficar pior. Que coisa séria. E aí o 15 fala, aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Amém? Então você viu que aquele princípio que nós vimos lá em Hebreus, né? De que quando o Moisés e o povo, né? Celebraram a Páscoa e a aspersão do sangue, para que não houvesse lugar, né? Para que aquela morte não tivesse lugar ali, né, irmãos, na casa deles. Amém? Você viu lá em Efésios, né? Que o diabo ele pode ocupar lugares e que nós então podemos não dar lugar para ele. Lugar é físico mesmo, né? E você viu em Tiago que se sujeitar a Deus e aí sim resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não é que não tenha que orar, mas às vezes se faz muito mais oração do que se obedece. E não é o que Deus quer, né? E nós vimos sobre a mulher e também sobre o homem, que Jesus queria que a porta continuasse fechada em nome de Jesus. Amém? Então eu vou parar aqui. Deus abençoe você de casa também, né? Só vai dar as almaradas de casa dirigindo com consciência agora, em nome de Jesus. Deus abençoe.